Abra a tua Bíblia comigo no capítulo 90 do livro de Salmos. 90 do livro de Salmos. Tenho estado com meu coração focado em uma direção do Espírito Santo. E creio que essa direção do Espírito Santo é para mim, é para você, é para todo ser humano. Deus não tem acepção de pessoas. Deus não escolhe uma pessoa para um projeto especial. Deus chama-nos todos para um projeto especial. A nossa resposta vai definir até onde nós vamos chegar em Deus. Quando nós respondemos, e a palavra de Deus é muito clara, eu vou falar sobre isso na conferência, o que é o 100%? O 100%, a Bíblia diz que quando o Senhor planta ou dá os talentos, alguns dão frutos 100, 60 ou 30. O 100% é dentro da capacidade que eu tenho de gerar frutos. Se minha capacidade é 30, eu tenho que dar 100% para gerar 30, de resposta. E para Deus, o meu 30 que eu gerei serão iguais a quem gerou 100. Deus não considera o fruto, Deus considera a resposta. Quem quer responder 100%? Diga aleluia, né? E a Bíblia diz aqui, no capítulo 90 do Salmos, verso 9: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como murmúrio, os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós vivemos debaixo da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Mas a graça, a bondade e a misericórdia de Deus não anula a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela está para nos julgar a cada um de nós. E o furor e a ira de Deus é para penalizar todos aqueles que não temeram a Deus, que não souberam contar os seus dias da maneira que Deus quer que contemos. Todos nós, os seres humanos, seremos pesados na balança de Deus, na justiça de Deus. Não se engane, nós vivemos no mundo onde se vende facilidades. A preocupação da mente humana é gerar facilidades, com um objetivo bom, para que nós possamos desenvolver os nossos projetos. Mas a nossa mente, ela acostuma com a facilidade e nós transferimos isto para a igreja. E transferimos
não só para a igreja, mas para o caminho com Deus. O caminho com Deus não são de facilidades. O caminho com Deus é um caminho de renúncia. E a renúncia nunca faz bem para a natureza carnal, para a natureza humana. A renúncia faz bem quando nós passamos a ser homens e mulheres espirituais. Quando o homem espiritual prevalece sobre o homem carnal. É a luta que vivemos aqui dentro. E ele diz aqui: os anos passam diante do seu furor. Uma tradução diz: diante da sua ira. Não pense que eu e você não teremos que prestar conta da nossa existência. Teremos sim. Eu e você seremos julgados pelas nossas escolhas. Não se canse e nem desanime. A natureza humana, ela é propensa a estas duas coisas: cansar e desanimar, se abater e parar. E o apóstolo diz: corramos com perseverança, que possamos contar os nossos dias como Deus conta, que não possamos entrar na heresia que facilidades é a bênção de Deus. Não é. Facilidades não representam a bênção de Deus. A bênção de Deus é nos dada quando andamos na proposta que Ele fez para mim e para você individualmente. E diante das dificuldades, clamamos pela sua força e pela sua graça. E a graça e a força de Deus te leva e me leva a superar as dificuldades. Ele diz: corramos. E olhe, coloca os seus olhos no Senhor Jesus, que suportou a cruz, que diante da oposição de todos, Ele não desanimou. Então não desanime e não se canse. Não desanime e não se canse. O apóstolo Paulo diz: corri e completei a minha carreira. E eu sei que o prêmio Deus guardou. E eu vou tomar posse dele. E Deus é assim. Deus muitas vezes não nos deixa fazer algo porque nos faz mal. E Ele quer que façamos apenas o que nos faz bem. E o que nos faz bem é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então os meus sonhos e os seus sonhos vão ser realizados o ano que vem. Mas antes disto acontecer, Deus quer te ensinar o caminho de receber a realização dos sonhos. E o caminho para realizar os meus sonhos em 2022, sabe o que? Começa onde? Quando eu não priorizo a minha vida, eu priorizo o Senhor. Quando eu não priorizo a minha vontade, eu priorizo a vontade do Senhor. Quando o meu bem-estar não é o mais importante, o agradar a Deus é o mais importante. Qual foi o objetivo principal do Senhor Jesus, ficando 40 dias com eles, doutrinando, falando de algo que era eterno, que iria motivá-los a viver, queria motivá-los a lutar, queria ser a prioridade da vida deles, o que deveria dar um norte na existência deles, o que não iria permitir que eles desanimassem, ainda que passasse por tribulação,
E todos aqueles 12 morreram de uma maneira de sacrifício. Mas não desanimaram, não se entregaram, não recuaram, porque a mensagem foi clara. E graças a Deus que nós não estamos sofrendo uma perseguição como no Oriente. E a igreja do Brasil vai se levantar, dia após dia vai se impor, e essa perseguição não vai chegar aqui. Porque eu e você vamos entender a nossa parte. Esse evangelho de faz de conta é que faz uma perseguição entrar. Esse evangelho voltado para si mesmo, para o benefício próprio, o evangelho que só quer as bênçãos de Deus e não quer o compromisso com Deus, é que faz a perseguição. Eu tenho uma boa notícia para você: Satanás não vai continuar comandando a terra, o reino de Deus vai ser restaurado. O que me motiva e o que pode motivar você é a visão de implantar o reino de Deus na terra. O que determina se vai dar 100% são as minhas escolhas no decorrer do caminho. O caminho com Deus é feito de escolhas diárias. Não é uma vez só. Eu decidi por Jesus hoje, mas amanhã eu terei 2 caminhos: o de andar com Ele, ou de andar por mim. Ou eu ando 100% obedecendo, ou eu começo a abrir exceções religiosas no caminho. E com o passar do tempo, eu perco o foco. Não estou dizendo que o nosso físico não vai cansar, não estou dizendo que nós não sentiremos dores. Isso é o exterior, mas o interior se renovará dia após dia. O que faz o interior ser renovado é o foco, é não perder a visão de reino. Jesus ficou 40 dias ensinando sobre o reino. Fica tranquilo, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino, e que mais? O que está escrito lá? A casa do alto padrão, a Ferrari, o avião, o bom emprego, todas as coisas vai acontecer o quê? Lhe serão acrescentadas. Quem quer muitas bênçãos naturais, levanta as 2 mãos e fala: o caminho é buscar o reino de Deus, fazer todas as coisas. E depois nós percebemos que para alcançar os objetivos naturais, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino, e todas as coisas naturais lhe serão o quê? Acrescentadas. Lógico, com muito trabalho. Luiz Eduardo estudou muito. Ele não estudou pouco, ele estudou muito. E buscando o reino, estudando muito. Se você quer morar num lugar de alto padrão, você precisa buscar o reino e trabalhar muito, economizar muito, ter uma gestão administrativa equilibrada. Se você quer ter uma empresa boa, você precisa ter uma boa equipe, você precisa saber delegar responsabilidades, você precisa ser um bom gestor. Se você quer alcançar os lugares altos, você precisa ser um grande empreendedor. Tudo isso Jesus tinha. Deus não quer que você fique nos piores lugares. Ele quer dar a você esse espírito de empreendedorismo para você alcançar o melhor nele. Mas antes, Ele quer consertar os fundamentos da nossa ação. Senhor, deixe ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o quê? O reino de Deus. Vou falar algo
que eu preciso aprender. Nós não temos poder para controlar tudo que está em volta de nós. Nenhum. E nós não somos responsáveis por tudo que acontece em volta de nós. Eu quero aprender isto, porque quando nós aprendemos isto, não é que nós deixamos de ter responsabilidade, nós paramos de trazer para nós aquilo que nós não conseguimos fazer, não está no nosso alcance. Isso nos desgasta profundamente, acaba com a nossa saúde emocional, acaba com a nossa saúde física e corremos o risco de interromper os anos de vida que Deus determinou para que nós tenhamos. Jesus não estava dizendo àquele homem, não vai no funeral do seu pai. Ele estava dizendo, você não tem culpa do que aconteceu. Você não tem poder para mudar situações que são, humanamente falando, impossíveis de ser mudadas. Busque o reino em primeiro lugar e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Faça a sua parte, que eu jamais deixarei de ser fiel a ti e farei a minha parte, diz o Senhor. Confiar em Deus, descansar em Deus, é fazer sua parte de oração e de cuidado. E o que você não consegue fazer, não tente, porque isso vai destruir você emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e mais, você vai transferir para Deus a sua frustração. Busque o reino em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, inclusive o bem-estar de quem está em volta de você. Se você cuidar do reino, sua família vai vir para o reino. Se você voltar para sua família e deixar o reino, sua família vai ser cada vez mais distante do reino. Cuide do reino, seja um exemplo de dedicação para o reino, porque eu vou atrair todos os seus familiares para o reino.